Como é que estamos, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Diário das Apostas. Eu vou analisar hoje três jogos, dois da Premier League, o Chelsea, Nottingham Forest, o Everton, Manchester City e um da Liga Portuguesa, o Sporting Vitória, que são os três jogos principais de hoje, se bem que hoje existem vários jogos também da Liga Italiana, por exemplo. Pessoal, mas eu considero que estes são os três jogos principais e que têm boas odds em termos de mercado para podermos fazer aqui entradas pré-live e não só, e depois no acompanhamento ao vivo em live. Também vou fazer um acompanhamento live hoje, o jogo das 3 horas da Premier League do Chelsea com o Nottingham Forest, pessoal. Não se esqueçam de seguir a página no Instagram, dê aquela força em Diário das Apostas com Z no fim. Pessoal, vamos começar a analisar o primeiro jogo entre o Chelsea e o Nottingham Forest. Ora bem, antes de mais, o Nottingham já sabe que o West Ham perdeu e que o Tottenham, surpreendentemente, ontem ganhou um, em casa do Aston Villa, que eu acho que ninguém estava a contar com esse resultado, e logo um 2-0 ali na primeira parte. Portanto, em termos de Chelsea, marca em média 1.2 golos e tem em média 3.3 golos por jogo. Nos últimos 10 jogos tem apenas duas vitórias e normalmente há mais golos na primeira parte, ou seja, em 90% dos últimos 10 jogos houve pelo menos um golo na primeira parte e nós temos aqui uma referência que eles não marcam um golo na segunda parte há 4 jogos hum, seguidos. Em termos de ambas marcam, é relativamente baixo, tem apenas 20%, ou seja, em 10 jogos só houve em dois. A forma deles é horrível. É horrível. Eles têm 7 derrotas nos últimos 10 jogos. O Chelsea teve uma queda muito acentuada nesta fase da época. Pessoal, já o Nottingham, bem, numa crescente forma incrível com o Vítor Pereira, marca em média 1.8 golos e tem 2.3 golos por jogo, 6 vitórias, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, sendo que das 6 vitórias, hum, as últimas 4 foram seguidas, completamente seguidas. Ou seja, em termos de confiança, eu acredito que é uma equipa que está lá em cima. Principalmente pelo Vítor Pereira. Eu acho que o Vítor Pereira está com uma energia fantástica. Opa, está a levar os jogadores muito com ele. Normalmente, nós temos a probabilidade de 70% de haver pelo menos um golo na primeira parte e 60% na segunda parte. Não sofre na segunda parte há 7 jogos seguidos. Ou seja, isto mostra que está aqui numa consistência defensiva muito grande. Aliás, eles nos últimos 10 jogos têm apenas 5 golos sofridos. 5 golos sofridos. Sendo que 3 foram na primeira parte e 2 foram na segunda parte. E atenção, e como disse, na segunda parte já não sofre há 7 jogos consecutivos. Para ambas marcas não, para ambas marcam, temos uma probabilidade de 40%, ou seja, relativamente um bocadinho superior à do Chelsea, que era apenas de 20%. Então, em termos de entrada pré-live para este jogo, eu sugiro o Nottingham Forest a ganhar ou a empatar com uma odd de 2,25. 2,25 eu acho que é uma super odd
hum, mediante esta análise da forma, principalmente da forma das equipas, do nível de confiança que ambas estão, existe um contraste muito grande. É certo que o Nottingham Forest tem um jogo muito importante a meio da semana para a Liga Europa, mas o Vítor Pereira já referiu várias vezes que pá, a prioridade é o campeonato. Portanto, sabendo que o West Ham perdeu, sabendo que o Tottenham ganhou, eu acredito que eles podem apostar muito, muito neste jogo e deixar um bocadinho da segunda mão da Liga Europa para segundo plano. Por isso, o modo 2,25 com esta análise, eu acho que é um modo de muito, muito valor. Por isso, passamos para o jogo do Everton com o Manchester United. Então, desculpa, com o Manchester City. Everton marca em média 1,5 golos e tem 3,0 golos por jogo. 4 vitórias nos últimos 10 jogos. Para haver pelo menos um golo na primeira parte, temos 80% de probabilidade, mas a tendência maior para haver golos nos jogos do Everton é na segunda parte. Portanto, houve pelo menos um golo em todos os jogos dos últimos 10, sendo que uh, houve pelo menos em 8 desses jogos golos depois do minuto 65. Ambas marcam. Temos 60% de probabilidade disso acontecer. Ou seja, existe uma probabilidade forte para golos nos jogos do Everton, principalmente na segunda parte. Depois, Manchester City, sabendo já de antemão que o Arsenal ganhou 3-0, com um grande jogo do Gyökeres, né? Marcou 2 golos. O City marca em média 1,9 golos e tem 2,8 golos por jogo. 7 vitórias dos últimos 10 jogos, sendo que destas 7, as últimas 6 foram seguidas. Agora, temos 70% de probabilidade para haver pelo menos um golo na primeira parte e na segunda parte. Se bem que sofre pouquíssimos golos na, na segunda parte, desculpa. Nos últimos 10 jogos, na segunda parte sofreu apenas em 2 jogos e foi um golo em cada jogo. Para o ambas marcam, 50% de probabilidade disso acontecer, ou seja, nos últimos 10 jogos aconteceu em 5, pelo menos em 5. Por isso, pessoal, temos uma probabilidade forte de ocorrer golos, tanto na primeira parte como na segunda parte, 70%. O Everton tem uma probabilidade de 100% para pelo menos um golo, ou seja, existe uma forte possibilidade de haver golos na segunda parte. Por isso, como pré-live, eu sugiro mais de um golo e meio na segunda parte, ao modo de 1,89. Principalmente pelo Everton. Tem uma média de gols na segunda parte muito, muito forte para este mercado. Eu acho que 1,89 é uma odd muito, muito, muito boa. Por isso, aliás, se repararem aqui no Manchester City, na segunda parte, de todos os jogos que houve golos, só apenas em 2 é que ficou por um golo. De resto, um, em 5 desses jogos que houve golos, melhor, em 7, nos 7 jogos que houve golos, 5 deles foi mais de 1,5. Portanto, mas eu volto a referir, é essencialmente pela média do Everton, como vocês podem ver aqui na segunda parte, é fortíssimo. Aliás, nos 10 jogos deles, um, só em 2 é que houve um golo. De resto, houve tudo acima de 1,5. Por isso, eu acredito que existe uma forte probabilidade de, de acontecer
pelo menos um gol e meio na segunda parte. Portanto, deixámos a Premier League, passámos para a Liga Portuguesa, Sporting, Vitória. O Sporting quebrou, não é? Nesta fase do campeonato, mas sabe de antemão que o Benfica empatou em Famalicão, portanto perdeu 2 pontos. O Benfica tem a possibilidade aqui o Sporting de os recuperar, sabendo, porém, que mesmo assim, vencendo o Guimarães, ainda fica no terceiro lugar, mas o Benfica ainda vai jogar com o Braga e poderá perder pontos. Por isso, o Sporting está com uma média de 1.4 golos marcados, 2.5 golos ah, por jogo, tem apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos, uma sequência aqui de empates de 3 seguidos e, como podem ver, há mais golos na segunda parte nos jogos do Sporting. Não marca há 7 jogos seguidos na primeira parte. Tem uma tendência para golos depois do minuto 65 de 70% e o ambas marcam 50%. Eu só queria referir que na última análise que eu fiz para o jogo do Sporting com o Tondela, eu sugeri mais de 1.5 golos HT. Porquê? Porque por causa desta sequência de 0 golos do Sporting ah, na primeira parte. Portanto, na altura era há 6 jogos seguidos, agora é há 7. Esta sequência não vai ficar assim para sempre. Portanto, vai haver um jogo que eles vão quebrá-la. Portanto, eu acreditava que era no jogo passado, com o Tondela, e eu continuo a acreditar que poderá ser neste jogo. Mas antes disso, vou passar aqui para. Vamos analisar antes o Vitória. Um, Marca, em média, 1.5 golos e tem 2.8 golos por jogo. 4 vitórias nos últimos 10 jogos e tem, normalmente, há mais golos na segunda parte. Reparem aqui numa coisa. Uh, o Vitória não marca qualquer golo na primeira parte após o minuto 30. Em 10 jogos tem 0 golos nesse período de tempo e só sofreu também um golo num jogo. Portanto, existe uma probabilidade por parte do Vitória muito grande de não acontecer golos neste período de jogo. Depois, para golos a partir do minuto 65, temos cerca de 60% de probabilidade disso acontecer. E na segunda parte, temos 80% de probabilidade de haver pelo menos um gol. Ambas marcam 50%. Curiosamente, igual ao do Sporting. Portanto, como eu estava a dizer há bocado, eu acredito que o Sporting, sabendo de antemão que o Benfica perdeu pontos, acredito que existe uma probabilidade forte de eles entrarem no jogo hum, para resolver logo o jogo. Por isso eu acredito que eles a vencerem ao intervalo, ao modo 1,63, hum, tem muito valor. Mediante as odds que eu analisei, pá, esta, com as circunstâncias do jogo, apesar de não marcarem há 7 jogos um golo na primeira parte, eu acredito que o resultado do Benfica vai ter um efeito psicologicamente positivo nos jogadores do Sporting. Epá, e eu acho que eles não têm mais oportunidade nenhuma, por isso eles vão aproveitar já esta oportunidade que têm para, pelo menos, ficarem em igualdade pontual. Caso isso não aconteça, opa, em live, com certeza, golos na segunda parte. Com certeza, pelo menos um gol e meio. Mas claro, tudo depende de como o jogo estiver e da análise e da odd que o mercado nos oferece para poder trabalhar. Pessoal, fica feita assim mais uma análise agora.
três jogos, normalmente tenho feito sempre a dois jogos. Hum, e é isso. Fiquem bem, sigam a página no Instagram, não se esqueçam, deem aí o vosso like e boas apostas. Um abraço.